tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 26 de agosto de 2013, é uma segunda-feira. O nosso verbete é de número 2761. Ele tem 4 páginas, 46 logias e 9 máximos. E o tema a ser debatido hoje é a acurácia consciencial, da especialidade autopesquisologia. E foi redigido pela neoverbetógrafa Itsuko Onishi, aqui muito bem acompanhada. A Itsuko Onishi, ela é médica, especialista em programa de saúde da família, natural de Palmeira, Paraná, voluntária da Conscienciologia desde 99, docente da Conscienciologia desde 2012 e tenepsista desde 2003. Bom, em definologia, né? A acurácia consciencial é a capacidade de a consim, homem ou mulher, utilizar o atributo da atenção e o atilamento das vivências cotidianas, buscando ter mais empatia e menos apriorismos nas abordagens interconscienciais, ampliando assim as auto- e heteropercepções e qualificando as relações interassistenciais. Na pensenologia, o posicionamento pessoal, rotineiro, de pensenizar de modo linear sobre os outros. O holopensene pessoal da acuidade interassistencial. Na fatologia, a acurácia pessoal, a hiperacuidade consciencial. A penetrabilidade, o atilamento pessoal, a observação sem preconceito. A ausência de poluição egóica na heteropercepção. A acurácia no diagnóstico do profissional da saúde. O detalhe observado mudando o diagnóstico. O aproveitamento máximo do mínimo. O detalhismo na observação. A fixação de horário para fazer o exame minucioso das ocorrências no dia a dia. A manutenção de espaço mental para o prioritário. A autorreflexão ininterrupta. E nós chamamos a atenção que a fatologia apresentada tem 23 linhas, bastante bem desenvolvida, né? Bastante itens a serem debatidos. E na parafatologia, a qualificação da interassistência através da sensibilização gradativa dos sentidos e parasentidos, a autolucidez parapsíquica, a escala da acurácia parapsíquica, a escala de lucidez da consciência projetada. Aqui na argumentologia, nós chamamos a atenção que a autora apresenta, no item aqui altabertismo, são apresentadas 21 áreas relevantes para a compreensão e a qualificação da acurácia consciencial. E na remissiologia nós destacamos a atenção, a escala perceptiva das consciências, a escala das parapercepções, hiperacuidade interassistencial, hiperacuidade. E na frase enfática, deixar os emocionalismos de lado e realizar o autoenfrentamento das realidades intraconscienciais, pessoais e alheias, é recurso coadjutor ímpar à qualificação da acurácia consciencial. E na questionologia, você emprega a acurácia consciencial no dia a dia? Quais proveitos evolutivos obtém com o emprego desse atributo? E na mega-análise do João Paulo, os 20 itens, atenção, argúcia, agudeza, acuidade, atilamento, priorização, perspicácia, percussiência, megafocagem, autorreflexão, detalhismo, tacpensenarium, atributologia, autolucidologia, autocogniciologia, autopesquisologia, holomaturologia, mentalsomatologia, discernimentologia e parapercepciologia. Agora, professora Itsuko, antes da gente entrar aqui nas perguntas, eu queria que você falasse um pouco para a gente por que você pensou em escrever esse verbete, como surgiu essa ideia, tem alguma relação assim mais específica que você queira comentar? Bom,
Eu pensei em fazer esse verbete, porque assim, eu percebi que muitas vezes isso comigo mesmo, né? Às vezes a gente deixa passar muitas oportunidades por falta de observação. Então, no momento eu foquei em observar detalhes. Aí, nesse detalhe, comecei a registrar. E, com isso, eu comecei a acrescentar mais conhecimento, perceber mais coisas do que eu percebia antes se eu não tivesse feito esse processo. Então, eu falei, quantas oportunidades eu deixei passar por falta de observação. Então, eu acho que é importante essa questão de a gente se atentar a detalhes, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que a gente pode aprender muita coisa com isso. Certo. Agora, vamos então aqui às perguntas. Tem alguns teletertulianos que já enviaram. Então, a verbetógrafa, na fatologia, página 8, 7ª linha. Como podemos manter a ausência de poluição egóica na heteropercepção no nosso cotidiano? Então, essa ausência de poluição egóica é que muitas vezes a gente tem nossos apriorismos, nossos conceitos, nossas ideias formadas em relação a certos conceitos ou certas posturas ou comportamento. E muitas vezes ela tem um sentido mais egóico, e com isso você acaba até pré-julgando uma pessoa a partir daquilo que você entende daquela realidade. Então, você tirar esses preconceitos e começar a entender o lado da pessoa. Basicamente, você ter mais empatia com o outro. Você tira as suas questões, observa o outro com mais isenção, olhando, se colocando no lugar daquela pessoa. Assim, você consegue ter uma visão melhor e uma percepção maior do outro. Você acha que a nossa tendência é manter a nossa personalidade enquanto foco dessas observações? É uma tendência assim, quase patológica, né? Porque a gente não se coloca no lugar do outro. E aí a gente interpreta o mundo de acordo com aquilo que a gente vivencia, das nossas percepções, de como você entende o mundo. E com isso você, às vezes, até erra num diagnóstico, erra numa abordagem, porque você está olhando sobre o seu ponto de vista só. Entendi. Muito bem. Agora, na parafatologia, na página 9, 3ª linha, ele pergunta, você poderia nos detalhar melhor a escala da acurácia parapsíquica? Isso aqui, na verdade, a escala é você começar a escala parapsíquica, né? Tem um verbete, eu acho que relacionado a isso, né? A escala das percepções, né? Tem a escala perceptiva das consciências. Escala das parapercepções. E das parapercepções, né? Que está na remissiologia. Tem relação direta. Tem relação com essa escala das parapercepções. Você acha que dá para fazer um cotejo praticamente direto da questão das parapercepções, que é bem importante, né? Uhum. Para a acurácia que você propõe aqui. Você até na própria definição, né? Você coloca da ampliação, né? Da importância da ampliação das auto e heteropercepções, qualificando as interrelações, as relações interassistenciais. Porque a gente não pode sair da questão parapsíquica, né? Quanto mais você se atenta à pessoa, às vezes vem um insight, uma ideia relacionada àquela pessoa. Então, isso amplia a sua acurácia, um heterodiagnóstico, né? Uhum. Certo. Agora, ele pergunta também, na ciclologia, na página 9, como funciona o ciclo operacional da neoideia? No tema, o ciclo operacional da neoideia tem a ver com essa questão de você manter sempre um horário, que nem eu coloquei aqui, de registro diário de percepções ocorridas durante o dia. Então, quando você tem esse horário, você vai escrever sobre as coisas que ocorreram no seu dia a dia,
você vai criando um ciclo operacional dessa neo-ideia, porque você vai ter novas ideias em relação àquilo que você percebeu no momento, mas que ele amplia quando você vai escrever. Ele amplia, a coisa que você não percebeu naquele momento, quando você escreve, você amplia, você tem até outros insights e aquilo vai te criando neo-ideias em relação àquele fato ou algum evento que tenha ocorrido. E o próprio desenvolvimento da acurácia vai permitir vai criando, ficar mais atento até a existência desse ciclo, né? Sim. Que eu penso que deve ter aí relação com o nosso cotidiano, com os nossos hábitos, né? E a gente no rolo compressor do dia a dia nem percebe muito. Não percebe. Né? Eu lembro falando assim, ideias, né? Eu lembro daquelas colocações do professor Valdo, do momento que ele acorda, né? Das parapercepções que ele tem. E eu me deparo muitas vezes acordando abruptamente, puxa, se tivesse alguma passou, não teria, seria impossível, né? Sem uma acurácia, um cuidado, uma rotina de atenção, você deve deixar escapar. A gente deixa escapar muita coisa. Deixa escapar muita coisa. Bem isso aí, esses detalhes aí, não acordar, parar para refletir sobre o que você está pensando ali no momento, e assim diante, né? Em tudo mesmo. Certo. Agora também ele pergunta na mitologia, na página 10. Como podemos incrementar nossa campanha pessoal contra os mitos milenares enraizados na nossa paragenética? Isso aqui a gente tem que começar a perceber mais esses mitos que estão arraigados na sua manifestação. Então, muitas vezes a gente não percebe esses mitos milenares, eles atuando em você. Então, você tem que fazer muita autopesquisa para você começar a perceber quais são os mitos que fazem, que perturbam a sua manifestação e que ela não é positiva, ainda ela tá patológica. Aí você faz esse diagnóstico e, com isso, você vai fazendo essa campanha pessoal contra os mitos, porque aí você vai derrubando esses mitos e fala, não, isso não tem lógica a forma como eu estou pensando agora. Vamos mudar, né? E isso vai tirando essa campanha, né? Fazendo essa campanha. Seria isso. Como é que você falou? Tem que fazer um levantamento, né? Uma pesquisa, isso, registros. Tem que fazer registros sistemáticos, fazer pesquisa em relação à sua mesologia, a sua manifestação, fazer um inventário de você. Que aí, com isso, você vai conseguir fazer o conscienciograma, também ajuda bastante. Sim. Porque isso ajuda você a ampliar, perceber detalhes da sua manifestação que tem relação com alguns mitos milenares. Entendi. Porque eu fiquei pensando, né, dentro do que você comentou, né, dessa postura priorística, foco muito em si, na própria pessoa, no processo egóico, né? Por que ainda acontece, né, com todo esse conhecimento da conscienciologia, né? Você coloca aqui na teoriologia, teoria da cosmovisão consciencial, né? Então a gente busca isso, né, aprimorar buscar essa cosmovisão consciencial. Aí na binomiologia também se coloca binômio, admiração, discordância, né? Com toda essa teoria, por que a gente tem ainda tão difícil colocar em prática, né? Pode ser que tenha questão com essa mitologia, né? Você já tem tudo qual relação. Que seria? Por que é tão difícil? Por que ainda a gente tem muito foco no processo egóico, né? Eu acho que é a questão de a gente começar a sanar esses processos egóicos, né? Começar a se libertar dessas questões emocionais que nem eu escrevo aqui no final da frase enfática, né? Deixar o emocionalismo de lado e realizar o autoenfrentamento das realidades intraconscienciais, de você e dos outros, pessoais e alheias. É recurso coadjutor ímpar para a qualificação da acurácia consciencial. Porque quando você começa a fazer o autoenfrentamento das suas dificuldades e aceitar a sua realidade intraconsciencial, diminui seus conflitos,
você passa a entender melhor o outro também, porque você entende que o outro também tem os mesmos conflitos que você, e aí você começa a se tornar mais assistencial, e aí isso te ajuda a melhorar a sua acurácia, porque você vai melhorar a sua percepção, porque você não está muito focado mais em defender o seu ego mais. Né? Então, aí você vai se libertando desses e aí vai interagindo mais, né? Tendo interagindo uma mais com as pessoas, porque você já deixa de ter medos, né? Sim. Se você interage, você amplia a sua visão, amplia a sua cosmovisão, porque você vai ter mais interesse, vai ter mais curiosidade de entender mais coisas. São também os amparadores extrafísicos, né? E aí a coisa vai fluindo mais. Né? Isso. Oi. Obrigada. Queria aproveitar o gancho. Você coloca na página 9, registro diário das percepções ocorridas durante o dia. Eu queria entender a dinâmica, como que você faz isso, se você usa um papel, usa computador, ou tem pessoa que está usando o celular agora para anotar na hora, no momento que acontece. Como que é essa dinâmica? Depois que você faz essa coleta, e depois, como que você compila? Como essa dinâmica? Isso aqui tem que aprimorar mais, né? Mas, assim, o que eu faço é assim, no final do dia, eu geralmente sento na minha área de trabalho, né? E escrevo no papel. Eu acho muito mais fácil escrever no papel do que no computador. Parece que a ideia flui mais rápido, ela sai, a ideia brota. Quando você digita no computador, parece que tem um travamento. Eu sinto isso, eu não consigo escrever quando eu escrevo no computador. No computador é bom para registrar algum fato. Então, às vezes, eu levo o computador para o local de trabalho, onde que eu trabalho mesmo. Aí eu registro ali e coloco o nome. Quando vai fazer uma auto-reflexão sobre o assunto, o computador, ele parece que ele dá você até consegue, sabe? Mas ele trava um pouco mais do que quando se escreve no papel. E aí eu tenho na bolsa uma caderneta, porque eu anoto alguma coisa assim, algum tópico assim, só para não me esquecer. Depois, quando você chega a fazer tem um ciclo, vamos supor, uma semana, você fecha isso, você compila. Não, essa parte já não, só estou registrando ainda. Eu venho perceber também comigo que não funciona celulares para anotar, funciona, me parece, papel e caneta. É interessante isso, né? Porque você imagina que essas tecnologias vão trazer algum tipo de rapidez, mas não, me parece que não é bem assim, né? É muito interessante. Obrigado. Agora, Tsuka, eu queria ouvir você sobre a sua condição de médica em relação a esse assunto. Você até na fatologia você coloca, né, a acurácia no diagnóstico profissional da saúde. Comenta com a gente a sua experiência com esse tema na sua profissão. Então, na medicina tem muitas doenças que são muito próximos, os sintomas são muito parecidos. Então, se você não estiver muito atento, às vezes um detalhe que você deixa passar, você erra o diagnóstico. Porque as doenças têm os sintomas muito parecidos. Tem doenças assim que são muito semelhantes. Então, quando você olha um detalhe, às vezes uma feridinha, um negocinho ali, aí você já fecha o diagnóstico, muda todo o diagnóstico. Ele estava indo para um caminho, vai para o outro caminho. Vai para outro diagnóstico, totalmente diferente daquilo que você estava pensando antes. Então, é importante estar bem atento. Às vezes, às vezes, o que a pessoa fala, assim, do nada, aquilo te puxa para um outro diagnóstico também. Então, você tem que estar bem atento a tudo, não só a lesão de pele, físico, mas do que a pessoa está falando, no comportamento dela. Tudo isso é importante. E você tem essa especialidade de saúde de família, não é isso? Uhum. Então, é um leque muito amplo de Sim. Probabilidade de diagnósticos errados, né? Sim, porque a gente não é especialista da família, né? Então, você vai atender adulto, criança, homem, mulher, idoso. Então, você atende, sim. Você tem que saber de tudo um pouco. Você não é especialista, não é um pediatra, você não é um gerontologista, não é ginecologista. Então, você tem que ser tudo um pouquinho de tudo. Né? Então, aí você tem que ampliar muito a sua
para a percepção, você não se deixa passar muita coisa. Porque como você não é especialista, às vezes você não se atenta aos detalhes, né? Então, às vezes o diagnóstico, você deixa passar um diagnóstico. E no sentido de como que a Conscienciologia ajudou você, assim, nessa questão de mais acerto, né, no diagnóstico? Porque você conheceu a Conscienciologia depois, antes, como é que foi? Da sua condição de médico? Não, a Conscienciologia eu conheci depois. Eu já fazia medicina antes, né? Já atuava também, já como profissional. Já me formei em 91, né? Eu entrei na Conscienciologia em 99. A fundo mesmo entrei, né? Tinha ouvido falar da Conscienciologia em 91, mas em 99 que eu entrei no voluntariado mesmo. E a Conscienciologia ajuda muito a melhorar essa percepção, né? Ainda mais eu voluntaria na Conscius, né? Então a Conscius também ajuda mais ainda, né? Porque você vai vendo detalhes do detalhes, né? E aquilo vai te ajudando muito mais a ampliar a visão. Você passa o conscienciograma assim, de leve nos seus pacientes? Ah, sim, a gente começa a perceber, né? A gente acaba, não é que você passa, você acaba fazendo a conexão, né? Automático, não tem como você deixar de fazer isso. Interessante. Suco, você poderia comentar os 2 itens da paradoxologia? Primeiro é o paradoxo da heteroanálise poder reverberar na autopesquisa. Dentro da sua experiência, como é que isso acontece? Você poderia citar algum exemplo? E o seguinte, o paradoxo da simplicidade poder revelar a complexidade. Esse paradoxo da heteroanálise foi... na verdade, esse verbete surgiu a partir de uma heteroanálise, né? E aquilo, você observando o outro, eu observei que tem detalhes que a pessoa não percebe, né? E que aquilo estava afetando a manifestação dela. Aí eu fiquei observando a pessoa e falei, eu devo fazer a mesma coisa que essa pessoa, só que em outro aspecto, né? Então eu falei, é interessante isso. Aí eu peguei e comecei a fazer uma autoanálise em relação àquilo, né? Então eu falei, a pessoa não está percebendo, você percebe que a pessoa não está percebendo aquela manifestação afetando ela. Eu, olhando de fora, eu percebia. Mas eu falei, eu devo estar fazendo a mesma coisa. Só que eu não percebo. Quando a gente percebe no outro é porque a gente tem algum nem sempre é a mesma característica, mas eu acho que a manifestação é igual, então aí eu falei, eu devo ter, mas em outros aspectos, não aquele. Então, ficar mais atento a mim mesmo para observar isso aí. E aí você comentaria com a pessoa? Tá ligado, como que funciona? Keiko? Oi? Você comentaria com a pessoa, porque eu tive uma casuística nesse sentido. Como eu não tenho intimidade com a pessoa, né, não tenho muita proximidade, eu observei, mas deixei passar, entende? Aí chegou um certo momento que aquilo pegou. Quando a pessoa veio conversar comigo, então, como assim, né, puxa, né, eu observei esse aspecto, incomodou, né, então, se incomodou em mim é porque tenho isso, né, daí eu fiquei pensando seriamente, né, para aprofundar mais, ainda não tive o tempo para fazer esse processo, mas eu pretendo aprofundar, né? Mas assim, aí no segundo momento, tive dificuldade em interagir com ela, porque eu não comentei, sabe? Não abri essa questão, conversar com ela, né? De repente comecei a pensar, né? Pode ser erro, né, de interpretação da minha parte também, né? Eu posso estar, a pessoa é daquela forma, né? E a gente está querendo, né, uma maturidade maior, e não é assim também, né? Então, como é que você lida com essa situação? Se você não tem muita proximidade com a pessoa, ou, né, então, no caso meu, assim, a minha dificuldade é com relação à missão deficitária mesmo, entende? Eu acho que depende da situação, né? Cada caso é um caso. Se você não tem afinidade, não tem intimidade para falar, às vezes não
não é o momento para falar. Eu acho que tem que ter um momento certo para você falar para a pessoa, né? Então, no caso, então, é trabalhar mais a gente mesmo, né? Fazer autopesquisa, né? Aí eu acho que se pegou em você, interessante. aí tem que avaliar mais a sua parte, né? Sim, achei interessante pra poder isso. falar de forma mais limpa, Isso, né? exatamente, que daí eu conseguiria mais, né, lidar bem melhor com isso, né? Como não está bem trabalhado em mim, então não consegui. Interessante, muito bom. O outro, né? O segundo. Do paradoxo da simplicidade poder revelar a complexidade. Então, é isso que eu estava comentando aqui, de a gente observar o cotidiano, as coisas simples do seu dia a dia, que vai revelar coisas complexas. Então, a gente não desmerecer as nossas oportunidades que a gente tem no cotidiano, que são ricas, só que a gente deixa... não, isso aqui não tem importância, não tem, deixa passar. E aí você vai deixando passar oportunidades, várias oportunidades. E entender que todas as coisas simples, elas trazem muita complexidade. E você começar a valorizar isso é importante. Da cuidade, da acurácia, né? A acurácia, muito bom. Uhum. Obrigada, parabéns. Tem uma pergunta aqui sobre a questão da hiperacuidade, na Fatologia, página 8, segunda linha. Ele pede para você comentar sobre a hiperacuidade consciencial. Hiperacuidade é isso aí, você aumentar a sua percepção, a sua atenção, você aumenta mais vezes do que o seu padrão, né? Você tentar cada vez mais prestar mais atenção. É o que fala o verbete, na verdade. Você utilizar o atributo da atenção de forma redobrada, aí você vai aumentar cada vez mais a sua atenção. Vertismo, faz favor. O número 11, geográfica. Você poderia ampliar mais esse contraponto aqui que você fez aqui? Aqui eu coloquei assim, que às vezes a gente observar as questões que nem eu coloquei aqui antes desse autoabertismo, são itens para a gente pensar aonde que a gente tem os apriorismos, né? Sim. Porque a gente tem apriorismos, se a gente for observar detalhes de situações, você vai observar que a gente tem apriorismo em vários setores. Com isso, você vai vendo que a gente tem ainda muito apriorismo. Não é tão... Apesar de a gente achar, não, eu não sou apriorista, eu aceito tudo que é novo. Mas, se for ver nos detalhes da nossa manifestação, a gente vai observar que tem algumas coisas ainda que tem, né? Então, só uma colocação. O egoísmo está relacionado com o apriorismo, né? Tá. Tá, pode continuar. Então, aí o geográfico, aqui eu coloquei assim, de você às vezes tem preconceito por pessoas que moram em certas regiões geográficas, né? E aquilo já você já fica cheio de preconceito com aquela pessoa, dependendo da região que ela nasceu, do local que ela nasceu, ou de onde ela vive, de onde ela, né? É questão geográfica mesmo. Aí você meio que... Tipo assim, o sul com região ao norte, o nordestino contra a região sul. É mais entende? ou menos isso aí. Seria nesse sentido. Nesse sentido. Mas daí qual é a relação que eu não compreendi, para mim não ficou claro, da curiosidade consciencial? Qual a relação que tem? Aqui é um crescendo, na verdade, né? Então, você criar esse antirregionalismo, você não ter esse preconceito, e você buscar a curiosidade consciencial, ter curiosidade de verificar e ver. Tipo assim, o que o nordestino pensa, o como que ele é pensa, como é que ele é a vida dele, como é que, por que ele pensa daquele jeito, por que ele é daquele jeito. Você ter essa curiosidade de ampliar mais seu conhecimento e não ficar tendo seus preconceitos, né? Entendi. Aqui tem até uma outra acepção aqui também, que eu fiquei pensando quando você estava falando aqui, que é a própria pessoa não ficar presa no seu regionalismo, né, também. Também. Né? Que aí, por exemplo, eu sou nordestino e vou só cuidar daquele meu jeito e daquela minha tradição ali, daqueles meus... daquele culturalismo, né? Então, aí eu tenho que ver outras culturas para poder eu enxergar o mundo de maneira diferente também, né? Isso. Fiquei pensando nisso aqui quando você falou.
É nesse sentido que eu pensei, né? Fazer como que você faz para você sair daquela condição, certo? Então daí foi isso assim que eu pensei. Então, no caso da geográfica, a saída seria você trabalhar a curiosidade consciencial para você sair daquela condição. É nesse sentido, compreendi certo? E a outra coisa também, se você pudesse colocar na número 6, que é convivencial. Convivencial. Certo. Aqui, na convivência do seu dia a dia, você tem, às vezes, antagonismo a certos tipos de pessoas com um certo tipo de padrão de pessoas, né? Sim. Que tem um certo tipo de... que tem a ver com na sua convivência aí, né? Uhum. O que é que você tem ali que você tem esse antagonismo àquela pessoa? E aí você procurar... às vezes ele é diferente de você. Uhum. E com isso você não consegue se relacionar com ela. Então aí você ter uma postura anti-antagonismo ao diverso, que na verdade é ao diferente, ao que é diferente de você. Aí entra aí a admiração e discordância. Pois é, mas eu pensei assim, lógico que eu pensei na admiração e discordância, mas eu achei que você foi um pouquinho, foi além da admiração e discordância, que seria a convivialidade sadia. Para você, o que é essa convivialidade sadia? Porque você tem que conviver com o patológico nosográfico. Isso. Certo? Mesmo com toda a intenção assistencial e tudo, mas às vezes aquela pessoa está naquela condição e ela não quer sair. Certo? Mas você tem que conviver com a nosografia daquela consciência. E daí, por isso que eu achei que você foi a mais. Nessa convivialidade sadia. Certo? Aí você conviver com o patológico, é mais ou menos isso mesmo. E você ter essa, além do admiração de discordância, eu coloquei aqui na fatologia, deixa eu ver aqui onde que eu coloquei. Aqui na página... Não é isso, eu respeito ao nível evolutivo do outro. Ah, sim. Na quinta linha. Entendi. O respeito ao nível evolutivo alheio, né, que a gente tem que ter, mesmo tem relação com a convivialidade sadia. Uhum. Tá certo. O binômio é uma técnica para você conseguir isso, né? Uhum. Eu concordo com a Ana que a convivialidade sadia vai além, porque é a convivialidade em si. Agora, o binômio de admiração e discordância é importantíssimo, porque é uma técnica para fazer isso. Aí tem que juntar com respeito, né, com tudo. Né? Não querer, sabe, que a pessoa seja, não, está errado, você não pode ser assim. E aí você começa a entrar em conflito com aquela pessoa, porque a pessoa não entende aquilo ainda. Eu vejo isso muito importante, por isso que eu pedi para você aprofundar, porque nós aqui da Conscienciologia, nós convivemos com uma variedade muito grande de consciências, até com relação com os outros países, outros lugares, entendeu? Então, às vezes, você tem essa dificuldade, né? Então, eu achei interessante, porque é uma coisa assim que eu tenho pensado muito nisso e como que eu posso melhorar a minha condição de convivialidade sadia, né? Então, nesse sentido que eu achei bem interessante a tua colocação ali. Respeitar a diversidade, né? Mesmo sendo diferente, não querer achar que está errado. Às vezes não está errado, né? Sim. É a gente que enxerga assim, né? Isso é bem sério, né? Conforme você colocou, mesmo na CCCI, mesmo com a grande maioria sendo intermissivista... Tem dificuldades, a gente sabe disso. Não pode claro negar. Que a diversidade é enorme, ainda bem, né? Ainda bem, é uma ciência, enfim, a Conscienciologia se propõe a isso. Então a gente tem que cuidar para conseguir conviver realmente bem com essas diferenças, né? Com essa diversidade. Para mim foi muito rico morar em Foz do Iguaçu, porque a Foz do Iguaçu, a cidade em si coloca, pela diversidade dos povos que vêm dos outros lugares, né? Mas você não tem uma convivência direta como nós temos aqui na CCI, entendeu? Então isso eu acho bem interessante. Eu queria acrescentar um pouquinho também, até porque quando a gente utiliza-se muito a palavra patologia, conviver com a patologia do outro. Eu discordo um pouco desse comentário, porque cada pessoa tem uma forma de pensar. Claro que a gente sabe o que é mais ou menos equilibrado, isso é bastante óbvio, mas dependendo da situação é uma forma diferente de pensar,
que não é patológico. É a forma diferente da outra pessoa. É e isso. nós tendemos, né, a chamar de, por uma, às vezes, facilidade, ou até porque faltou a acurácia na nossa observação. Né? É simplesmente algo... Às vezes não é patológico, às vezes é a sua forma de enxergar que ele enxerga aquilo como patológico. Exato. Né? É o nosso fechadismo, alguma coisa, a gente só conhece aquilo, só viveu naquela realidade, e aí tende a atribuir. Né? Então, acho que a gente tem que ter cuidado com isso. Concordo com você. Agora, sabe uma coisa que eu acho que ajuda muito, pelo menos assim, que eu vejo que é muito interessante? Você quer falar antes, Rosa? Não, depois eu complemento, pode falar. Eu gosto de fazer esse exercício, porque uma coisa é o cotidiano, principalmente de quem, no caso, mora aqui na Cognópolis, em Foz do Iguaçu. Mas, mesmo para quem não mora, tem um cotidiano próprio, vamos dizer assim, do zeitgeist conscienciológico, né? O nosso vocabulário, a nossa maneira de pensar, os nossos objetivos, assim, na CCCI. Mas cada um de nós tem uma história de vida muito diversificada. E eu acho que tem uma tendência nossa, a priorística, aí eu acho que é a relação direta com o foco aqui do seu verbete, sabe, Tsuko? Tem uma tendência priorística de cada um de nós de não considerar a história de vida de cada um de nós, a diferença da história de vida de cada um de nós, que é muito diversificada. E, em geral, é muito rica, é muito, assim, você parar e entender, e parar para escutar. Por exemplo, tem uma pergunta que eu adoro fazer para as pessoas, e que eu acho, nossa, eu acho tão interessante, por exemplo, saber como a pessoa conheceu a Conscienciologia, como ela chegou na ideia da Conscienciologia. E aí você começa a puxar aquele fio da meada, e é um mundo de riqueza, né? De abordagem para você ver aquela pessoa de outro modo, né? E aí entra todos os nossos preconceitos e a questão da faixa etária, do aspecto físico, do gênero masculino ou feminino, do jeitão da pessoa, né? Essa pessoa é mais quieta, mais tímida, mais introvertida, aí já tem toda aquela estigmatização, sem a gente querer saber, afinal, quem é aquela pessoa. E de forma inconsciente, às vezes, né? Claro, totalmente. Como é que se diz? É ignorância mesmo, inexperiência, né? Não é por mal, não é má intenção. Eu queria complementar um pouquinho, voltar um pouquinho àquela questão que a Fabiana levantou. Eu estou estudando um pouco sobre essa questão, né, do raciocínio lógico-matemático nas pessoas, e assim, uma das preocupações que vários autores colocam é exatamente essa, é de você não julgar errado, patológico, o diferente. Isso é uma questão. Outra questão é a existência ou não da patologia. A gente sabe que existe patologia mesmo. A gente não pode edulcorar, né, não a pode vida da dourar gente. A pílula também, né? Não pode. Então, existe patologia. Eu acho que o que a acurácia traz, esse verbete traz, que você tem que ter a acurácia o suficiente para não confundir o diferente com coisa errada, com patologia, mas distinguir também quando a coisa é patológica e quando a coisa é sadia. Porque senão a gente perde a noção de discernimento também. Isso é verdade. Não é? Eu acho que isso tem que ficar claro, porque senão... queria que você comentasse também. Não, porque... é isso, porque a gente tem que separar bem, tem que ter o discernimento mesmo nessa questão. Porque senão a gente vai começar a achar que o diferente é diferente só, e a pessoa está precisando de tratamento mesmo. Precisa de tratamento. Né? Agora, eu queria complementar uma pergunta. Como é que foi a melhoria do seu parapsiquismo quando você fez essa técnica de melhorar a sua acurácia? Você percebeu nitidamente a melhoria do seu parapsiquismo, de intuição, de clarividência, de tudo? Como é que funcionou isso? Não sei, mas de intuição, de escrita, de percepção, ela melhorou bastante em relação a quando você começa a escrever e anotar. Você começa a juntar um pouco mais as pontas, né?
Porque a gente não faz muito conexão uma coisa com a outra, né? Aí, quando a gente começa a escrever, parece que as coisas começam a querer juntar as coisas. Aquilo tem relação com isso, que aconteceu aquilo. Então, você começa a juntar mais as coisas. Você teve algum acréscimo assim, de percepção de sincronicidades? Assim, porque a sincronicidade é um pouco também se ter acurácia. Você sentiu essa diferença, esse upgrade? Às vezes, você estava escrevendo alguma coisa e eu vi, e tinha relação com o tema aqui do verbete, com coisas assim. Tinha algumas sincronicidades também. Aí você fala, você pensa, né? Você deve estar conectado com alguma coisa aí que está no mesmo... Não, a gente está conectado, né? O tempo todo. O problema é que essa acurácia, a gente não tem o suficiente para perceber. Né? Se você não escreve, você não percebe. E você não sabia que estava sendo comentado alguma coisa. E aí você começa a juntar as coisas, né? Começa a juntar. É bem interessante isso, né? Obrigada. Antes de tudo, queria dizer que escrever verbetes, e tal como a nossa verbetógrafa fez, também é um aprendizado, uma descoberta, é a cultura da língua portuguesa. Porque a gente nota que ela trouxe dois termos aqui, ressuscitou dois termos pouco usados. O primeiro é a própria acurácia e a necessidade também, que é um termo, às vezes, pouco usado. Como a gente vê, corrigindo os verbetes, que aparecem, então, alguns exercícios que a gente até pensa que está errado, mas vai verificar a pessoa usou a acurácia para usar o termo. Como foi esses dias, apareceu lá pioria. Pioria, a gente conhece a piora, né? Mas aí, como existe melhoria, por semelhança, existe a pioria também, e é correto, então, a pessoa até tenta enganar inteligentemente, usando esses termos novos, por isso que também verbetografia é cultura. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui para a verbetógrafa da meia numerologia que tem na fatologia. Ela explicasse assim, item por item, das escutas, principalmente a escuta sensível. A escuta clínica... Na numerologia ou na fatologia? Na fatologia. Na fatologia. É uma meia numerologia. Uhum. A escuta clínica, cosmoética, pedagógica, sensível e consciencioterápica. Uma por uma para melhor atendimento. Eu acho que essa questão da escuta clínica, para você ter empatia com o outro, você tem que escutar o outro. Não pode chegar e já fazendo as perguntas, direcionando para aquilo que... Isso eu falo da experiência clínica, né? Se você vai atender um paciente, você tem que escutar mais no começo e dali você começar a pensar o que a pessoa tem. Porque se você começar a direcionar a entrevista, você pode ir para um diagnóstico totalmente errado, porque às vezes o paciente ele fala... Ele responde, ele acha que aquilo que você está perguntando é aquilo, e aí mas não é aquilo que ele está sentindo, aí você acha, então é isso, e você acaba direcionando o diagnóstico. Então, é importante essa escuta aqui clínica, né? Você escutar e ele dizer com as próprias palavras o que ela está sentindo. Porque senão você não vai. E quem cabe interpretar aquilo é você. Você tem que tentar captar o que a pessoa está querendo dizer. Porque senão você vai no diagnóstico errado mesmo. Isso é fato. Eu já vi vários casos assim, de você acabar direcionando a pessoa para um diagnóstico. Então, é importante essa escuta clínica mesmo. Então, isso vale para outras coisas, né? Como no consultório, aí na escuta cosmoética, você escutar o outro, a queixa do outro, né? Não achar que está errado e você tem que resolver isso, e não escutar e cortar. Acho que a gente tem que escutar o outro. E a escuta pedagógica também, acho que quem é professor, acho que tem que ter essa escuta pedagógica, estar atento aos alunos, né? E para melhorar essa acurácia. E a escuta sensível, você está que tem a ver com parapsiquismo, né? Você está mais atento às coisas mais sutilezas, né?
E a escuta consciencioterápica, ao mesmo modo da clínica, a consciencioterápica também acho que deve usar muito desse recurso aí, né? Perfeito. Edson, na página 8, na fatologia, na 4ª linha de cima para baixo. Você pode falar mais dessa observação sem preconceito? Como é que a acurácia pode ajudar nisso? Se tu tem uma técnica, se você já conseguiu, para mim ainda é difícil observar tudo ainda sem os meus apriorismos e preconceitos. Como é que você trabalha isso em você? Essa questão de você observar e você se colocar no lugar do outro, nas condições que ela se encontra. Que aí você consegue, talvez, às vezes, tirar um pouco dos seus preconceitos e começar a se colocar. Eu acho que tem a questão com a empatia, sabe? É lógico que, às vezes, pode passar desapercebida essa questão, mas o quanto que a gente tem ainda os nossos modos de funcionamento operando que impede a gente de ter essa observação, né? E mais isenta, mais... então, acho que a gente tem que olhar mais nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de tudo, para a gente poder perceber, né, onde que eu tenho preconceito ainda, e que eu tenho que limpar isso. Tem que fazer um auto-questionamento primeiro. Uma auto-pesquisa, né? Uma auto-pesquisa em relação a isso, né? Tem que fazer essa autopesquisa, senão você não tem como se sair sem o preconceito, porque aquilo já está íncito em você. Isso é mais difícil, né? É difícil. Eu acho que o foco na solucionática também, né? Você falou não criticar, né? Às vezes fica muito com foco na crítica, né? A pessoa chegou nesse ponto, por quê? Né? Daí fica naquela elucubração e não se focar na solucionática, na solução do problema, também acho que ajuda mais, né? Ajuda, mas o problema é que a gente quando a gente está na crítica, a gente já embarcou já, né? Às vezes você já não está mais isenta mais, né? Eu não sei se você já falou também, que eu cheguei agora um pouco atrasada, na paradoxologia, página 9, primeiro paradoxo, você poderia ampliar para a gente? Da heteroanálise? Eu já falei, mas posso falar. Esse aqui eu falei que a questão o verbete surgiu justamente nessa questão da observação de uma heteroanálise observada numa outra pessoa, e aí eu percebi que aquela característica provavelmente eu fazia igual em algum outro aspecto, né? E a pessoa não percebia que ela estava fazendo, agindo daquela forma devido a de algum problema da pessoa mesmo, né? Então aí eu falei assim, eu acho que eu devo fazer a mesma coisa. E aí eu fiz uma autoanálise em relação àquilo. Então esse processo com o outro repercute imediatamente. Você observa no outro umas características, você vê que aquilo também pode estar acontecendo com você, e você vai fazer uma análise em relação àquilo. Isso na psicologia tem, né, claro que acho até muito mais simples que a psicologia coloca do que no caso da conscienciometria, a conscienciologia, que é muito mais ampla. Chama isso de projeção, mecanismo de defesa de projeção, né? Eu acabo vendo no outro alguma coisa que eu tenho aquilo, o outro também tem, e por algum motivo faz algum tipo, né, de raporte, de link, e eu vejo isso no outro, mas na verdade, né, eu tenho aquilo também de uma forma, às vezes, bastante exacerbada, e ainda não assumo, né, não aceito. Mas no meu caso, assim, que eu fiz isso aqui, nem me pegou o fato da pessoa ser daquele jeito, entendeu? Aquilo não reverberou em mim. Entendi, isso. Entendeu? Eu observei um fato na característica dela, e aí eu fui analisar aquele fato mais a fundo, olhei melhor aquilo, e aí eu falei, devo ter essa manifestação em outra área. Entendi. Vou fazer uma autopesquisa em relação a isso. Então, o fato da pessoa ser daquele jeito não me afetou, então não seria espelho. Né? É algo assim... É algo pouco diferente, é mais sofisticado ainda. Né? Você fez uma analogia. Mais complexo ainda. Não é a coisa em si. Não foi a coisa em si, foi o processo. Sim, ali. Sim.
acho que mais efetivo ainda, né? Etsuko. Patologia, na página 9, na terceira linha, você trouxe aqui para nós a manutenção do espaço mental para o prioritário. E 6 linhas acima você falou da falta de espaço mental para o outro. Você podia falar como que, se você possui alguma técnica de manter o espaço mental do prioritário a partir de registro, ou se tem alguma outra forma? É a questão do registro também. Registro, e você está priorizando o mental soma mesmo, né? E não ficar envolvido com seus problemas egóicos, preocupado com você, que aí a sua cabeça fica toda cheia, ocupada com o espaço cheio de... Onde que você leu isso mesmo? Do egóico? Na página 9... Ah, sim, não, acima, né? 3 linhas, mas na página 8, se você de baixo para cima, na 4ª linha de baixo para cima, a falta de espaço mental para os outros. Então você está muito, seu espaço mental está muito ocupado com as suas coisas, com seus problemas, seus conflitos, e aí você não tem tempo, não tem espaço para o outro. E aí, quando você começa a se libertar dessas questões pessoais, mais de conflito íntimo, você começa a ter mais espaço para o outro e aumentar esse espaço mental para o prioritário, que é a questão mais mental somática. Através da escrita, de autopesquisa, de autorreflexão. E isso te daria, na página 9 também, patologia, na 4ª linha ali, você colocou a automotivação para enfrentar os fluxos das realidades do cosmos. Isso também isso seria nessa linha, né? É nessa linha, não crescendo, né? Tá. Entendi. Obrigada. Pelo verbete, isso aqui é meu sonho de consumo, mas ainda estou no processo, porque eu acho que isso é o fundamental para você fazer uma assistência técnica, né? Sem o que você está descrevendo aqui, a gente não consegue, vai ser a priorista mesmo, né? Mas eu gostaria muito que você colocasse a sua experiência na ciclologia, na página 9, o ciclo operacional da neoideia. Depois que você trabalhou esse conceito, que você já está no processo de conseguir uma acuidade mais forte, como é que se processa o ciclo operacional da neoideia em você? Então, esse ciclo é você começar a observar no seu cotidiano os detalhes que você deixa passar, que normalmente você não observa, e você vai registrando. E aquilo, às vezes, te traz novas ideias em relação àquilo. Quando você registra, aquilo vai te trazendo mais informação. E isso vai aumentando cada vez mais a sua acurácia. Você vai começar a prestar mais atenção nas coisas pequenas do seu dia a dia. É desse jeito que eu vejo, assim, que... E aí isso vai ampliando e você vai tendo mais ideia, vai tendo mais... você vai trabalhar muito mais o mental soma. Deu para clarear? Agora, a verbetógrafa. Aqui em fatologia, na página 8, 3ª linha de baixo para cima. Gostaria que comentasse a ignorância quanto à inteligência evolutiva. Então, o fato de você ter essa acurácia, essa inteligência, essa atenção, esse atilamento para o prioritário... quando você tem essa... Com certeza você vai ter a inteligência evolutiva, porque você está focada na interassistencialidade, na cosmoética, e a ignorância quanto a isso faz você não valorizar essas coisas e deixa passar batido. Na ignorância de entender a interassistencialidade da sua relação, da sua convivialidade, né? E achar que o mais inteligente é aquele que se dá bem. Então, a pessoa é totalmente ignorante quanto à inteligência evolutiva. Tsuko, na última linha da página 8, na fatologia,
Você colocou abstração. Você pode comentar esse item dentro do contexto da acurácia consciencial? Esse é aquele momento em que você vai sentar na sua cadeira, escrever e vai se abstrair um pouco, vai para ter ideias, né, insights. Você escreve sobre o fato e que deixa a coisa fluir, coisa vir, as ideias virem. E aí você vai se registrando. Eu acho que é aquele momento de você não ficar querendo escrever aquilo que você acha que é aquilo. Você se abstrair um pouco, deixar a coisa fluir mais na sua cabeça. Tá. Não é diferente de dispersão, né? Sim, sim, completamente diferente. Verbete, que é abstração. Tem um verbete. Não, eu sei, eu só quero saber no contexto da acurácia. Agora, Tsuko, eu queria que você comentasse essa questão da acurácia consciencial na medicina e na conscienciometria. Como é que você vê isso? O que é mais complexo? Em que exige mais a acurácia da análise, né, de uma pessoa, quando você faz um diagnóstico, ou quando você está fazendo alguma auto ou heteroconscienciometria, aonde que isso é mais exigido? Eu acho, assim, na conscienciometria, a acurácia exige muito mais. Você tem que aumentar muito mais a sua parapercepção. Que na medicina a pessoa vem com um problema ali mais físico, né? Então, geralmente é físico, né? Então, é mais da questão da escuta, como você colocou, de saber escutar. Escutar. É lógico que em alguns casos você até tem a questão parapsíquica, mas você não entra muito tão fundo na consciência na medicina. Você vai só entrar na superficialidade, que é o soma só, né? Uhum. E na conscienciometria não, você vai adentrar o holossoma, né? Então aí exige muito mais. E a questão do emprego do próprio parapsiquismo mesmo, né? Que no caso da conscienciometria é muito mais importante. Apesar de toda a técnica, né, do conscienciograma e tudo, você exige mais essa apreensão parapsíquica. Né? Agora, sabe que você está falando dessa questão de erro de diagnóstico? Eu lembrei que uma vez eu fui no médico, não para mim, eu fui acompanhando uma pessoa mais idosa. E eu fiquei impressionada com a perspicácia da médica. A pessoa tinha um problema de pele, tipo de uma erisipela, que estava assim, muito complexa, durando assim, já quase um ano, e nada sarava, nossa, um negócio muito difícil. E eu então levei, né, fui acompanhando numa dermatologista, e foi muito interessante, porque a médica, ela, que nem você colocou, ela tinha uma paciência na escuta, que aquilo me deixou um pouco assim, impressionada. Falei, puxa, que médica cuidadosa. E aí ela perguntava, e perguntava, e perguntava. E aí ela surgiu com um diagnóstico totalmente inusitado, sabe? E curou o negócio, em 15 dias curou o negócio. Eu não sei se aquilo foi, claro, pode ter tido algum veio parapsíquico, de algum amparo de função dela, nada explícito, porque nem sei se ela tem algum parapsiquismo, mas me remeteu a esse caso, porque exatamente foi um caso prático do médico cuidadoso, aquele médico que não para, não fica olhando na tela do computador, realmente parou para escutar o paciente. E a conclusão, o diagnóstico dela foi que era um efeito colateral de um remédio. Negócio totalmente fora. Assim, eu nunca pensei naquilo. Porque... Aí suspendemos, em 15 dias o paciente estava... Acabou, não acabou 100%, mas começou a decair o problema. A dermatologia, a especialidade, ela é difícil por isso. Na verdade, ela tem que aumentar muito essa questão da acurácia, porque detalhe, é uma casquinha ali na pele, você muda o diagnóstico totalmente. Então, a dermatologia ela é complicada por isso, porque as lesões são muito parecidas. Tem muitas lesões muito iguais.
Então, você faz diferença por um detalhezinho. Ou, às vezes, alguma coisa que a pessoa fala, você vai juntando quebra-cabeça. Então, um bom dermatologista é assim mesmo. Tem que ter essa acurácia. Tem a ver com esse seu paradoxo, né, que você colocou. Aliás, era até bom, queria que você comentasse também. O paradoxo da simplicidade poder revelar a complexidade. É bem esse caso aí mesmo, né? De você observar um pequeno detalhe, aquilo mudar todo o diagnóstico, mudar toda o quadro, né? O quadro da pessoa, por um detalhe. Que normalmente passa desapercebido, que as pessoas não se atentam. Página 9, do Principiologia. Na terceira linha, o princípio fundamental da acuidade nas priorizações. Esse seria um, e depois do Código do Pessoal de Cosmoética qualificando a acurácia consciencial. Então, primeiro do princípio fundamental da acuidade. O princípio do Códigologia? Não, o princípio fundamental da acuidade nas priorizações. Principiologia, exatamente, na terceira linha. Tá, o princípio fundamental da acuidade nas priorizações. Exato. Essa questão de você priorizar, né, o processo da interassistência, da mental somática, tudo isso ajuda você a melhorar a sua acurácia, né? Se sua acurácia ela tiver voltado mais para as questões egóicas, isso atende a não melhorar a acurácia, você fica muito fechada dentro de si, né? Então, dependendo do que você prioriza, realmente a acurácia vai diminuindo um pouco mais. Tá certo. Né? E outro, qual a relação que tem do Código Pessoal da Cosmoética com a acurácia? Então, dependendo da pessoa, eu acho que se você não melhora a sua questão parapsíquica, você não tem como melhorar a sua acurácia. Então, dentro do Código Pessoal de Cosmoética da pessoa, tem que ter a questão do parapsiquismo, da melhora disso, né? Não está relacionado ao outro, né? Você melhorou o seu CPC, você melhora o seu parapsiquismo. Seria nesse sentido, então? Você pode pôr no seu CPC questões relacionadas à melhora do seu parapsiquismo, trabalho de domínio EV, projetabilidade e outras coisas mais, né? Esterilização de energia. Se você não tem essa questão, você começar a melhorar mais. Para melhorar a sua acurácia. É nesse sentido que eu coloquei aqui. Certo. Interessante. Agora, a verbetógrafa. Em Pensenologia, na página 8, segunda linha, você poderia expandir o posicionamento pessoal rotineiro de pensenizar de modo linear sobre os outros? Esse aqui é você se posicionar pessoalmente em relação. Você vê uma pessoa, começa a ver você começa a pensar mal da pessoa, mas aquela pessoa é assim, assado, mas aquilo, ela não devia ser assim. Aí você fala, peraí, não, você se posiciona contra esse tipo de pensamento e você pensa assim, o que eu posso fazer para ajudar aquela pessoa? Onde é que eu posso atuar? Em vez de pensar desse outro lado, né? Não, mas como aquela pessoa me incomoda, é chata, por que ela é assim? Como que ela pode ser assim? Aí você vai, né? E quando você vê, você já está carregada de um monte de coisa, né? Então, você se posicionar perante a isso, não pensar desse jeito. Quebrar esse tipo de pensamento, né? É observar o problema, mas sem se assediar. Mas também não adianta fechar os olhos, né? Todo mundo é legal, tudo lindinho, né? Também não pode. Você tem que observar e fazer o que eu posso fazer para ajudar aquela pessoa. E não ficar lá, mas como que a pessoa pode ser assim? Ela já não deveria ser assim. E assim vai, né? O encadeamento das ideias, né? Nesse sentido. Eu ia perguntar exatamente essa pergunta aí, tá? Mas tem mais outra aqui. Etsu,
Por exemplo, você vem de uma etnia japonesa, a questão do preconceito, da repressão. Como é que é para você a questão da mitologia que você botou aqui, ó, a campanha pessoal contra os mitos milenares? Tem a ver com isso aí mesmo, né? A questão do quanto que a gente já vem com vários mitos relacionados à sua cultura mesmo, com a educação que você teve, né? Então, você começar a quebrar esse mito dentro de você, essa questão da repressão, da timidez, de não se expor, de omissão deficitária, deixa quieto, e assim vai, né? São vários mitos que você vai ter que quebrando dentro de você, que tem a ver com a cultura, né? E como que é para você trabalhar esses mitos, por exemplo, assim, hoje está tranquilo, você lida numa boa, como é que está isso? Onde é mais fácil para você lidar, na clínica ou na conscienciometria? Esses mitos? É complexo, né? Eu acho assim você que já a gente identificou assim alguns, né? Você já identificou, já se defrontou com alguns, assim que você teve a pessoa na frente, opa, isso eu tenho que lidar aqui agora. Do que de mitos, assim, com relação que você tem no seu próprio mecanismo. De repente, você encontra uma pessoa que você tem que ajudar e que tem a mesma problemática, que é o que você falou aqui, ó, o paradoxo da heteroanálise poder reverberar na autopesquisa. Eu acho que a gente encontra muito isso. E como que você lida isso no seu dia a dia, assim, para você ter essa tranquilidade que você está aqui hoje falando sobre isso, né? Eu acho que se a gente passou pela experiência, é mais fácil você ajudar o outro, né? Se você tem essa questão, essa característica, quando você encontra uma pessoa que tem as mesmas características que você, é muito mais fácil, porque você já desvendou aquilo dentro de você, pelo menos alguma boa parte, né? Então, fica muito mais fácil se ajudar e você se colocar no lugar daquela pessoa. Agora, entre a clínica e a conscienciometria, eu acho que a conscienciometria é mais difícil, porque ela é mais profunda, você vai mais fundo nas questões, né? Na questão médica também vai, mas não é assim, né? Você não chega aí tão fundo assim. Eu suco. Aqui na fatologia, poderia falar da penúltima e última linha, na página 8, o aproveitamento máximo do mínimo e associação de ideias. Eu gostaria que você explicitara da associação de ideias, que coisa você trabalhou, que coisas conseguiu aproveitar disso. Isso é daquilo que eu já tinha falado, aproveitamento máximo do mínimo. É a gente aproveitar o máximo da nossa vivência, das coisas que acontecem com a gente. Eu acho que a gente desvaloriza muito o nosso cotidiano, as coisas que a gente vivencia. Então, a gente começar a aproveitar isso com mais e valorizar ela mais. E ficar mais atento às nossas vivências. E não ficar esperando, às vezes, um fenômeno, alguma coisa muito grande. São coisas pequenas, simples, e que trazem grande conhecimento. Então, é esse entendimento que a gente tem que ter em relação a isso. Senão, a gente acaba perdendo muita oportunidade. E a outra coisa é essa associação de ideias. Às vezes, você senta na cadeira e fala assim, mas não aconteceu nada hoje, no meu dia, hoje não aconteceu nada de diferente, tudo igual, tudo a mesma coisa, não foi nada interessante. Aí você senta, pensa, aí começa a associar uma coisa, isso aqui com aquilo, e aquilo começa a ampliar. Então, nem tudo que parece que é igual, que é simples, às vezes, se a gente sentar e parar para escrever e pensar, você vai produzir muita coisa. Etsuko, você podia comentar esse trinômio pertinência, agudeza, perspicácia? É o trinômio de você pertinência, né? Você ter essa você insistir naquilo,
ter aquela questão da agudeza, ser mais fundo no processo e a perspicácia, você juntar as coisas e chegar a uma conclusão ou perceber alguma coisa. Então, às vezes, não adianta você só ter agudeza, né? Você vai fundo e vai lá e... Está com foco errado. No foco errado, aí você não tem aquela perspicácia na questão da solucionática, né? E, às vezes, tem muita gente que, às vezes, tem essa agudeza, né? Acho que um assediador, ele tem essa questão da agudeza, mas ela não é positiva, né? Ela vai para ferir, para prejudicar o outro, né? É verdade. Então, eu acho que a gente tem que ter esse trinômio da agudeza, mas com perspicácia e inteligência evolutiva, né? Itsuko, na sua pesquisa, né, sobre a acurácia e na sua própria autopesquisa, na conscienciometria também, o que você já encontrou sobre a questão dos emocionalismos interferindo, prejudicando a acurácia? Você pode nos ajudar assim, a tomar cuidado ou a perceber quando é que o processo emocional, né, que também é a sua frase enfática, interfere e como o processo emocional atrapalha e prejudica, né, a qualificação da acurácia? Eu acho que todo emocionalismo ele prejudica, porque a pessoa ela fica presa no conflito dela, nos problemas dela. E aí, com isso, ela não observa muito no entorno, nem no dela, porque como ela está, às vezes, com medo, ela tem algum modus operandi, onde ela tem um medo de alguma coisa, ela vai toda hora gastar toda a energia para se defender e ela mesma não enxergar aquilo. Entendeu? Algum problema que ela tem, ela vai... isso é um mecanismo que a pessoa tem, né? E com isso ela fica muito tempo só nisso e ela não consegue perceber o que está no entorno dela, ela não observa o outro aí, para de observar o outro e fica só tentando equilibrar os pratos lá para não deixar os pratos caírem, porque senão desmorona tudo e aí não dá, né? Então aí a pessoa fica naquele conflito íntimo, né? Ela fica a ideia que você me passa é que ela fica tão envolvida, né, com os seus próprios dramas, as suas mazelas emocionais, e que ela não fica disponível, né, para isso que você fala, né, o tempo inteiro no verbete, até dessa concentração mental, o não apriorismo, enfim, né, o atilamento para poder realmente perceber o que está no entorno, né. Acho que essa é uma das questões que atrapalha muito a acurácia consciencial, é o processo emocional ainda muito forte, muito, né, presente na maioria de nós, né. A gente ainda tem muito essa questão. Então, aí, a questão é autoenfrentar. Olhar, não querer ficar tapando o sol com a peneira, enfrentar, não, eu sou isso mesmo, vou resolver, vou mudar, vamos enfrentar. Ter essa tranquilidade de entender a sua realidade intraconsciencial e não querer ser mais ou menos, ou negar ela. Ou negar aquilo. Aceita aquela condição e vamos em frente. Tá certo. Né? Que eu acho que, independente de que nível se tiver, em que patamar se tiver, a questão é você com você mesmo. Vamos resolver e vamos tocar para frente. E, com certeza, a acurácia vai ganhar com isso, né? 9. Eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais o seguinte, na enumerologia, essa capacidade empática. E você fizesse um contraponto, assim, com buscando, na definição você colocou lá, buscando ter mais empatia e menos apriorismose. Eu vi que com esses 2 pontos você deu ênfase na empatia, certo? Você acha que a empatia seria, vamos dizer assim, uma alavanca para você sair do processo da apriorismose? Eu acho, porque você não tem como você ter empatia se tiver apriorismose. Quando você tem apriorismose, você não tem empatia. Certo. Então, se você se colocar no lugar do outro, escutar mais o que o outro tem a dizer e tentar ver o que a pessoa levou aquilo, a pessoa agir daquele jeito, você vai, não justificando a pessoa, entende? Tentar se colocar no lugar dela e ver como se você estivesse pensando como ela pensa, sabe? E aí tentar entender todo um contexto, você vai começar a ter mais empatia e tentar descobrir mais o que você pode fazer para ajudar aquela pessoa.
teria relação também com a assimilação simpática também, que você vai assimilar, entendeu? Porque a assimilação você vai trazer toda que a pessoa, né, num nível mais aprofundado, né, energético e tudo. Já é parapsíquico, né, um negócio mais. Por isso você está dando tanto ênfase também no processo do parapsiquismo. Porque amplia, né? Você pode ter essa acurácia intrafisicalizada, pode também, né? Mas se você ampliar para o parapsiquismo, tudo amplia muito mais, né? Fica muito mais. Aí vem a hiperacuidade, né, que eu coloquei ali. Ela está relacionada com o processo assistencial também, né? Se for fazer Tem relação direta com a interassistencial, que o objetivo mesmo é a interassistência, né? Etsuko, aproveitando as duas últimas perguntas sobre o emocionalismo e sobre o apriorismo, o que é que você acha que atrapalha mais o desenvolvimento da acurácia? Ou é tudo igual? O apriorismo ou o emocionalismo? O apriorismo ele tem a ver com o emocionalismo. Porque, na verdade, o apriorismo são medos, né? Tem relação com medos e você não quer saber daquilo, com aversão, tem a ver com... Então, o apriorismo é um subproduto do emocionalismo? Do emocionalismo, Enquanto a gente tem ainda apriorismo, é porque a gente tem muito emocionalismo ainda. Também quero ficar nessa mesma questão. Eu estava pensando, enquanto vocês estavam falando aqui, sobre a apriorismose, né, e a assimilação. Aí eu fiquei me perguntando qual seria a diferença para a empatia. Queria saber a sua opinião. Eu vou perguntar. Eu não estou afirmando, eu estou perguntando. Será que a apriorismose, nessa questão da assimilação, ela se aproxima mais da simbiose, enquanto que porque ela faz assimilação também. Enquanto que a empatia é uma ação mais inteligente da pessoa, é uma assimilação mais da vontade, a partir da vontade, tem a intenção de fazer aquilo, é um atributo mais pensado, mais mental somático. Você concorda com isso? Eu concordo. Que a empatia ela é mental somática, ela não tem nada de emocionalismo. E a apriorismose, você acha que chega a ser uma simbiose, alguma coisa assim? Porque se eu sou apriorista e você é igual a mim, aquilo faz um sinergismo. Eu acato aquilo como se aquilo fosse uma verdade. Então, eu assimilo aquilo. Eu assimilo você. E não chega a ser uma empatia, mas é uma simpatia mais simbiótica. Não sei se existe isso. Mas eu fiquei pensando nisso. Mas acho que o apriorismo não necessariamente. A apriorismose que eu estou falando. Porque o apriorismo todos nós temos, né? Até tem que ter, porque senão não tem memória. A apriorismose, no caso, como você diferenciaria do apriorismo em geral? Não, apriorismo em geral, eu associo. O apriorismo é o banco de dados da pessoa. Sem o apriorismo, sem o conhecimento a priori, a pessoa não vive, a pessoa não tem memória. No caso é o nosográfico. A questão que eu estou falando é a apriorismose. É aquela que a pessoa faz daquele banco de dados a verdade absoluta e não admite nenhum acréscimo, e tudo que está fora daquilo ela considera errado. Então, se o outro pensa igual a ela, é meu amigo, está certo, está correto, e eu abraço e eu tenho a simpatia. Se pensa diferente, ele é o errado, ele é o diferente, entendeu? Para mim, isso que é a apriorismose. Sim. Aí eu fiquei pensando, porque também tem assimilação, não é só a empatia que é assimilação. Eu fiquei pensando, não sei se isso tem sentido, mas, enfim. Pode ser, né? De repente, eu não pensei sobre esse aspecto, mas, assim, no meu caso... eu nasci numa cultura, numa mesologia japonesa, e muitas informações que minha mãe passava para mim era uma apriorismose dela, que às vezes até uma certa idade eu até acatava, mas depois eu fui questionando, mas tinha um processo de simbiose até, né? Não sei se a gente tem que ter até, porque... naquele momento, ali, quando você é criança, você acaba até meio que subjugada na situação, né? Agora, com relação à emoção, que eu queria saber de você, aproveitar que você é médica, você acha que... Porque eu já li alguma coisa sobre a amígdala e sobre o córtex, então a emoção é aquela quando
como que você fala, algum estímulo externo, a amígdala fala antes do córtex, então você fica emocional. E aí o ideal seria que esse estímulo fosse carreado primeiro para o córtex, para ele controlar toda a emoção. Você acha que é isso mesmo, que tem sentido reduzir a isso, ou é mais importante a questão da consciência da pessoa? A consciência que é o gerente desse cérebro. Não sei se eu me fiz entender. Porque, assim, a emoção, a pergunta, né? Sobre a emoção e a acurácia. Por que a emoção atrapalha a acurácia? Isso eu estou de acordo. Atrapalha em todos os sentidos, porque perturba o cérebro de raciocinar. Isso é óbvio. Agora, a minha pergunta é, essa perturbação é cerebral ou é mais consciencial? Não sei se eu... Cerebral? Cerebral, se é fisiológico, se é um relacionamento da amígdala com o córtex, se a gente pode reduzir a isso, eu acho que tem ou se é consciencial. Eu acho que tem os dois, né? O físico e o psicossoma também, né? Porque não tem muitas reações emocionais que nem é dessa vida, né? Que você não traz dessa vida. Então, não ocorreu nenhum fato que marcou você naquela questão, naquela reação emocional. Então, ela está em outro local. Está no psicossoma. Então, entendi. Aí, às vezes, é uma questão de ou a consciência domina o cérebro ou o cérebro domina a consciência. Talvez ou a consciência domina o cérebro ou o cérebro domina a consciência. Porque o cérebro ele é feito para isso, né? Ele tem esse jogo de cintura aí. Então aí o psicossoma acaba dominando o soma, sim, no sentido patológico, quando a pessoa tem essa marca, né, no psicossoma, né, e ela não resolve, vai sempre reagir cerebralmente também, vai dar adrenalina, vai dar... Tá tendo reação física, não é só consciencial. Então, se o psicossoma comanda, vai da amígdala para o córtex. Se o mental soma comanda, vai do córtex para a amígdala. Deve ser alguma coisa assim. Tá legal, obrigada. Quer falar, Alzira? Quero. Tu, na página 9, na enumerologia, nos 2 últimos itens, você coloca a observação participativa. Você pode expandir e depois a leitura precisa? Esse aqui é uma das... de você observar, né? Mas não ficar só de fora, né? Porque geralmente tem muitas pessoas que ficam observando, mas acham que está por fora do experimento. Você está observando e participando junto, como coautor, né? Coadjuvante, né? Você está participando daquela dinâmica e você está observando também ao mesmo tempo. Não ficar quieta no canto, observar enquanto que o cenário está montado, você fica de fora. Entendi. Né? Eu acho que essa observação ela tem que ser participativa. Você estou aqui, a gente está participando, mas está observando ao mesmo tempo. As reações, o que está acontecendo. Você não está de fora. Entendi. Porque aí vira um autismo, né? Não bem autismo, né? Mas na verdade a pessoa fica de fora observando o outro. Certo. Próximo, leitura precisa. A leitura precisa é você estar atenta, né, nessa leitura, nessa observação, que tem a ver com a leitura do ambiente, das coisas, né? Não só leitura de livro, né? Mas seria um complemento dessa observação, faz parte do... Né? Sim, essa leitura, você faz um diagnóstico, você faz essa leitura, precisa. Beleza, obrigada. Agora a verbetógrafa. Em Fatologia, na página 9, 5ª linha, ele pede, fale-nos sobre o gosto pessoal pelos desafios das reciclagens evolutivas, tendo em vista que, em geral, as reciclagens são dolorosas. Não sei, eu acho que chega um ponto em que isso já deixa de ser doloroso, né? Você começa a gostar
de descobrir algum traço seu que não está bem, não está funcionando, e aí você começa a ter prazer por isso, porque você fala assim, nossa, eu descobri, é uma coisa que estava escondida, e você diz, é como se fosse uma descoberta mesmo, não é uma coisa dolorosa. Você fala assim, nossa, é isso que eu tenho, é por isso que eu sou desse jeito. Isso gera uma alegria, não é uma coisa que traz dor para você. Porque você fala assim, agora eu sei o meu problema, agora eu tenho como resolver. Não é mais aquela coisa que fica lá te fazendo, você fica naquele rame-rame, naquilo que não vai, você fica só sofrendo aquilo, né? Quando se descobre, fala assim, nossa, é isso mesmo, é por isso que eu sou assim. Você acha que essa fase é quando a pessoa passa o gargalo dela? Acho que sim, né? Aí tudo fica muito mais fácil. Tem a impressão que é um pouco como a escala evolutiva, né? Passa tal etapa, tipo desperticidade, a coisa vai ficando cada vez mais fluente e prazerosa, né? Porque tem. Porque o pessoal acha que reciclar é a pessoa descobrir o que você tem de errado, e como você não quer descobrir o que você tem de errado, aí você cria todo aquele drama, né? E fica naquele sofrimento, e você tenta esconder para cá, ali, não quer que veja aquilo, você tenta, né? Então, aí você fica nesse sofrimento, e aí é lógico que você vai sofrer. Mas no momento que você começa a entender que você é uma consciência que tem seus trafares, seus trafores, aí você vai observar que você começa a observar você meio que de fora, né? Com uma consciência, e você está descobrindo essa consciência. E você já não sofre mais com aquilo. Você não tem que ter que representar mais para ninguém, tem que ser tal pessoa. Não tem uma autocobrança, né? Eu acho que isso tem muito a ver com aquilo que a Rosa estava falando, né, Itsu? A pessoa, devido à priorismose dela, ela não se permite, porque a mesologia, onde ela foi educada, onde ela foi criada, ou para a genética dela, o modus operandi, a cabeça dela, o jeito de funcionar, é através daquilo que ela aprendeu. Então, enquanto ela não passar esse gargalo, né, se auto-pesquisar, buscar mais informação, ver como ela funciona, ela ainda fica no modus operandi dela, que é o apriorismo. E na hora que ela consegue observar isso, a gente percebe isso muito na Consciência, né? Quando a pessoa começa a ver, gente, tem tudo isso, mas e daí? Dá para arrumar, dá para reciclar ou não dá? E depois, quando você tem esse modus, você geralmente tende a pintar você de forma muito mais negra do que você é. E aí isso dificulta mais ainda a reciclagem. Aí você fica nesse sofrimento, né? Quando você começa a ver que você não é tudo aquilo, você começa a enxergar as coisas como elas são mesmo, né? Não é tão terrível. E aí você vai reciclando tudo aquilo. E se tudo tem como reciclar, né? Independente do que seja, né? Você passa a ficar mais otimista, né? Não tão pessimista, né? Exatamente. Você sabe que tem aquela frase do professor Valdo, eu vou ler aqui, tá? Que ele coloca, né? Ele costuma falar isso para a gente, né? Mas, enfim, de acordo com a evoluciologia, viemos a essa dimensão existencial para sermos felizes, com o predomínio das experiências agradáveis. Se isso não acontece, o responsável principal é a própria consciência e a autodesorganização ou falta de prioridade inteligentes com as quais vive, né? Essa frase está nesse verbete, reciclagem prazerosa. Então, aí a dica para o nosso tertuliano, né, teletertuliano, de mudar de patamar reciclogênico, né? E hoje de manhã a frase que o professor Valdo deu na pensata também era isso, né? A consciência otimista e a consciência pessimista, né? Ambas estão certas, mas a otimista tem mais alegria e evolui mais rápido, né? Eu cheguei tarde, eu não peguei as pensatas de hoje. Não. Ambas estão certas? Se alguém lembra com mais detalhes. Pessimista é o pessimista porque, do modo como ele vê a vida, que ele vê a vida uma morte contínua, morte incessante, né? Porque a gente a varejo, porque a gente quando nasce a gente já está morrendo a cada dia. Então o pessimista vê esse lado da vida. O otimista vê o contrário, vê a vida enquanto oportunidade de evolução. Então
tanto o pessimista quanto o otimista, nesse caso, eles estão corretos. Porque as duas coisas são verdade, mas aí a pessoa otimista é aquela que é mais feliz, é aquela que mais rende evolutivamente, enfim. A Pensata tinha esse viés. Tem a ver com isso, né? Com a reciclagem. Então, a gente deixar de ser pessimista e passar a ser mais otimista, né? Independente do que a gente seja, vamos para frente, porque não... Né? Pior do que está, não fica. Claro. Né? Agora, pessoal, aos teletertulianos, só lembrando, quando a gente comenta aqui das pensatas do dia, das mini-tertúlias, vocês não se preocupem, porque o léxico de ortopensatas que o professor Valdo está escrevendo, eu penso que em breve vai ser finalizado. Pelo menos, não é finalizado, mas em breve vai ser publicado vamos dizer assim, uma primeira edição. Porque ele está produzindo muito diariamente, enfim, ele senta aqui cedo e começa a escrever pensatas, ele lê algumas para a gente, né, na mini-tertúlia, enfim, em breve vai ser publicado, então vocês não fiquem também aí chupando o dedo completamente. Vocês vão poder ler. Aguardem que em breve teremos aí a publicação. Agora, sem dúvida, é muito interessante para quem tiver a oportunidade de vir a Foz, né? A gente dá a dica de vocês aproveitarem, de realmente virem, que seja passar poucos dias, se a pessoa não tiver muita disponibilidade de tempo, para aproveitar esses momentos tão profícuos para todos nós, né? De contato direto aqui no tertuliário com o professor Valdo, e poder fazer perguntas muito pessoais, específicas, porque, como não é passado, né, não pela internet, enfim, permite um tipo de abordagem que ficaria mais difícil, mais problemático, vamos dizer assim, está na internet, aí nos anais indestrutíveis da internet, né? Então, é um convite, aí não deixem passar essa oportunidade, porque a gente sabe que o tempo passa rápido, né? As oportunidades de vida passam, e é importante vocês valorizarem a presença dele aqui diariamente nas mini-tertúlias, né? E a gente, dentro do possível, vai tentando, já que a gente está tocando no assunto, tentando atualizar vocês assim das principais ocorrências. Hoje, por exemplo, houve a proposta, né, do lançamento a proposta do projeto, né, para o lançamento de uma IC a ser coordenada pelo professor Laurentino. E eu não sei se eu vou lembrar aqui o nome, é o Instituto de Parasemiologia. Não, é CPI, de paremiologia, mas Por que é CPI? Centro de Paremiologia Internacional, porque formou a sigla CPI, todo mundo morreu de rir, tudo, com as CPIs brasileiras, né? Então, o professor Laurentino, para quem não sabe também, ele é um erudito, ele fala vários idiomas, inclusive o grego, ele é um estudioso da cultura da antiguidade, né? E ele está morando aqui em Foz há algum tempo, e, inclusive, ele teve convívio com o professor Renzo Tosi, que é um intelectual, a gente já comentou aqui, falou do curso dele, que foi transmitido online, né, a palestra, e o professor Renzo Tosi, então, é um especialista em provérbios, né? E a paremiologia, pelo que eu sei, é justamente o estudo técnico, né, das pensatas, envolvendo aí toda a tipologia aí de provérbios e sentenças, né? Então, como disse o professor Valdo, o professor Laurentino, é a cara dele, uma IC desse porte. Então, a gente já está aí adiantando, se tiver algum interessado aí, algum estudioso desses assuntos, e, enfim, interessado em participar desse grupo, tá? Vocês entrem em contato aí pode mandar e-mail para cá, ou a gente depois direciona para o professor Laurentino. Então, é mais uma pré-IC aí no prelo da Unicim.
Essa foi de hoje. Então, vamos em frente, né, professora? Luimara, você quer fazer uma pergunta? Sim. Primeiro, quero parabenizar a Itsuko pelo verbete. Vejo muita acurácia, né? E a minha pergunta é na página 9, a segunda linha. Eu quero entender como é que você coloca para a gente realizar a procura de verpons nas relações interconscienciais. É isso aqui que, na verdade, tem a ver com tudo que a gente já comentou aqui, né? Que é o registro diário das percepções ocorridas durante o dia, você começar a ter um horário para escrever, e aí você tenta procurar durante o seu dia a dia o que aconteceu no dia e escrever. E tentar ver o que é que tem de novo ali, o que você pode extrair de aprendizado dessa vivência, e aí com isso você pode estar procurando. Você vai procurar, na verdade, um verpom dentro das suas relações aí, do seu cotidiano. Certo. E posso fazer outra pergunta? Claro. Eu queria que você falasse um pouco, na página 10, tem as dificuldades e depois os preconceitos. E você faz uma avaliação sob a ótica da conscienciometrologia. Não sei se você já falou, mas assim, que a relação da dificuldade para vivenciar a divisão de atenção relacionada a essa questão da discriminação, do segregacionismo, da discriminação, racismo. Gostaria de entender como que você relacionou a divisão de atenção com esses preconceitos. Então, eu estava comentando até com o Celso esses dias, né, que eu fui num consultório onde tem pessoas de uma certa etnia ali, né? Aí eu entrei ali, tinha uma criança de uns 2 anos, ela assim, eu entrei, ela nem deu atenção, ficou fazendo as coisinhas dela, e nada, assim, nem tchum, sabe? Eu achei estranho aquele comportamento, a pessoa assim, ela nem olhou para o lado, nada, né? Aí entrou uma senhora da mesma etnia, né? Nosso olho dele arregalou, prestou atenção, já queria ver quem era. Aí eu achei aquilo curioso, né? Falei, não era uma pessoa para chamar tanta atenção, né, a outra, né? Mas era porque era da mesma etnia. Então, o fato de você não ser da etnia, a pessoa já meio que selecionou, já teve uma atenção seletiva. Aí eu percebi que, nossa, já tem 2 anos que já tem essa priorismose já de pequeno, né? Aí eu falei, o quanto que a gente tem isso, né? E a gente nem percebe, e ele nem percebeu. Estava ali naquela situação e a atenção dele é seletiva, ela não tem uma atenção dividida, prestando atenção em tudo. Ok. Então, essas coisas pequenas do dia a dia você começa a observar e você vai vendo que você pode extrair muita coisa ali. E, a princípio, aquilo, se você não observar, você passa batido essa situação. Eu achei muito interessante isso. Itsuko, na página 11, em autoabertismo, poderia ampliar o item 1, alimentar? Essa questão da alimentação também. Eu acho que a gente já pode avaliar nosso nível de apriorismo através da alimentação. O quanto que a gente tem as nossas apriorismo em relação à alimentação. Se é apriorismo mesmo, o que é, né? Porque tem gente que é assim, né? Fala, eu não como isso, nem quero saber, né? Nem provou, né? Não sabe se é bom ou não, já não quer saber, né? Então, você fazer uma autoconscienciometria em relação à alimentação, onde que você tem apriorismo, se realmente é gosto, porque realmente que tem a questão do gosto, né? Você vai experimentar e ver se você não gosta, tudo bem. Mas a pessoa nem experimentou e já tem apriorismo, não quero, não vou nem comer, né? Então, aí você já pode já dosar o seu nível de apriorismo através disso, dessas pequenas coisinhas, né? E o item 5, comportamental. Comportamental. Então, essa aqui também você, dependendo do comportamento da pessoa, você também tem um certo apriorismo, ou a questão também de você
tem a ver com o comportamento da pessoa. Aí você tem a priorismo aquela pessoa, você se fecha aquele tipo de pessoa, aquele padrão de comportamento, né? E não tenta observar o porquê a pessoa age daquela forma. Você tentar entender ela, você abre para tentar entender. Não, você não, aquela pessoa não, ela é desse jeito, eu não quero saber. Obrigado. Deixa eu participar agora também. A Itsuko fez uma abordagem assim dessa questão da acurácia bem ligada com as questões da a priori osmose nossa, né? Quer dizer, ela enquanto quem está fazendo a leitura, né? E eu queria que ela aprofundasse essa questão 3 ali do assistencial. Como é que ela trabalhou essa questão? Se é que ela tinha algum preconceito, alguma apriorismose nessa questão, e como é que se, né, encaixou essa questão ali no autoalbertismo, na página 11, a questão assistencial. Eu queria que você falasse disso. Eu acho que assim, tem gente que é assistencial, mas ela é assistencial só para um nível de pessoas, ela meio que seleciona o nível, a assistência dela. Então, aquele tipo eu não assisto, eu assisto só esse tipo. Então, aí você observar se você tem isso, né? Então, aí você começar a tirar essa arrogância assistencial e passar a assistir quem chega. O importante é quem chega, não você que vai selecionar quem você vai assistir. Nesse sentido. Nossa, a priorismo chega nesse nível, né? Isso é muito sério, né? Porque você quer escolher, né, os mais bonitinhos. Eu vou querer aquele ali que é mais bonitinho, aquele mais estragadinho você não quer, né? Aí você vai selecionando, e aí não existe um apriorismo, você vai tirando né? Existe uma certa segregação em relação a isso. É nesse sentido. Itsuko, você podia falar mais, a gente ainda tem um tempo aí. Fala sobre alguns itens que a gente não comentou ainda. Por exemplo, vamos ver aqui. A mesológica. O que você quis dizer aqui? Mesológica, antinegligência experimental. Isso de você ter o apriorismo à sua mesologia mesmo. Você não ter apriorismo à sua mesologia. E ir a fundo ver o que é que a sua mesologia trouxe para você. Tem muita gente que eu acho que assim, não quero... Que nem eu também tinha uma certa ressalva em pensar na questão da cultura nipônica, assim, eu não quero mais ser assim, né? Não quero ser desse jeito. Não que seja negativo tudo, né? Mas alguns aspectos são negativos. Então você quer deixar de ser daquele jeito, então você meio que deixa de lado, né? Não quer aprofundar aquele assunto. Então você procura tirar esse apriorismo e ir a fundo, não ter preconceito em relação a isso. Né? É que realmente tem algumas culturas, como a de vocês, né, nipônica, que é marca indelével no soma, né? Assim, não tem como esconder. Interessante isso. Outras difícil. Não, outras são absolutamente disfarçáveis, né? Você pinta o cabelo, sei lá, coloca uma outra. É interessante. Mas tem o caso também da plástica que quer ser igual a outra. Mas eu acho que tem o lado positivo com relação a isso, porque tem a que faz a plástica ficar parecida com a outra etnia. Às vezes vocês, né, tem muitos do oriental que ele quer aqui o olho para que fique, né, o nariz às vezes quer para mudar para ficar. Eu acho que daí também tem o lado positivo, esse lado também, né? Não sei se é positivo, né? Eu acho que falta de autoaceitação aí, né? Eu acho que o importante é você se autoaceitar. É o revés do preconceito. É o máximo do preconceito. Você está dentro de uma etnia e querer mudar o rosto para ficar igual a outra. É o máximo da... Eu acho que é o revés do preconceito. Os mangás, né, os desenhos os orientais, todos os olhos, em geral, são enormes, são totalmente ocidentalizados. Eles são traumatizados com aquela situação, eles não conseguem aceitar aquilo. E isso não é positivo, né? Claro que não. E aí tem toda a máquina, falar em máquina, indústria cultural, né, o verbete de ontem, toda a máquina de Hollywood,
impondo uma estética mais ocidental que oriental, né? Mas, enfim, esse é um grande tema para o Estado mundial, né? A interposição da cultura oriental e da ocidental, né? A transposição dessas fronteiras tão fortes ainda, né? E aí a gente coloca oriental lato sensu, vamos dizer assim, incluindo aí toda a cultura não só dos nipônicos e asiáticos, mas do Oriente Médio, né? Enfim, é bem complexo. Tem muita etnia aí para o que não é europeu, né? Tem muita etnia do que não é europeu para ser aglutinado e vivenciado de uma maneira mais harmônica, mais cosmoética, vamos dizer assim. E para isso haja acurácia consciencial, não é isso, professora Itsuko? Isso. Mas, enfim, vamos em frente. Eu acho que seu verbete vai ajudar, já ajudou muito e é muito interessante para a gente realmente refletir sobre a importância da acurácia aí no cotidiano, né? Tem muita gente, eu me incluo, a gente tende a não dar valor à exatidão do que a gente pensa, né? E é da realidade colocada, em geral. Mas é isso. Então, pessoal, nosso tempo aí está esgotado. Eu agradeço a participação de todos, tertulianos, teletertulianos, da nossa neoverbetógrafa de hoje. Nós aguardamos aí mais 100 verbetes, tá certo? E os nossos comerciais. Pontuações da tertúlia de hoje. 23 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 8 perguntas online. Os recados de hoje serão da Keiko, sobre o programa Verbetografia, Alzira Concircombaia e com vocês antes, os amigos da Enciclopédia. Boa tarde. A gente quer convidar vocês, tertulianos, e também os teletertulianos, para usarem a sua acurácia consciencial ao observarem, ao analisar a importância de serem amigos da enciclopédia. Vejam bem, a enciclopédia da Conscienciologia, né, e este excelente verbete passa, a partir de hoje, a integrar a enciclopédia da Conscienciologia, ela é um megaporte existencial, né, que nós estamos construindo coletivamente e nós vamos colher isso, né, em próximas vidas, em futuras vidas, no nosso grupo revezamento, né, multiexistencial. E também o programa Amigos, essa contribuição que vocês fazem, que é um valor financeiro anual, dividido em até 12 vezes, ele mantém essa estrutura importantíssima que é o tertuliário, com os verbetes entregues gratuitamente a todos que aqui comparecem e também a transmissão das tertúlias para todo o planeta. E duas outras instâncias fundamentais também são mantidas com a contribuição de vocês, que é o Holociclo e a Holoteca. Então, não tem motivo melhor para a gente ser amigo da enciclopédia. Entre em contato com o CAEC, você que é de fora aqui de Foz, pelo telefone 45, que é o código de área, 35 25 26 52, e você que está aqui, basta passar na recepção do CAEC e pedir para ser amigo da enciclopédia. Muito obrigada. Boa tarde. Eu também gostaria de convidar os interessados, né, então, a desenvolver a acurácia consciencial escrevendo um verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia, fazendo o programa Verbetografia, que vai começar agora na quarta-feira, dia 28 de agosto. Esse programa vai ser semipresencial, né, vai ter duas modalidades, EAD e presencial. Os alunos vão ter acesso às aulas teóricas gravadas, né, no ambiente Moodle, que poderão ser baixadas e assistidas em qualquer horário, quantas vezes quiser, né? E também aulas presenciais às quartas-feiras. Nessas aulas serão tiradas dúvidas e também vai ter, os alunos terão auxílio ao desenvolvimento, né, da produção verbetográfica semanal. Então, procurem fazer a inscrição o quanto antes, né? Tá? E as inscrições poderão ser feitas na recepção do CAEC. E, por favor, também, se puderem, repassar esse convite aos amigos. Obrigada. Obrigada.
Olá, pessoal, boa tarde. Gostaria de convidá-los para o curso com Cobaia Voluntária do Conscienciograma, que vai acontecer no dia 14 de setembro. Este curso oferece ambiente de interconfiança otimizado para a autopesquisa e a autoexposição, despojamento para a interassistência, para dar e receber feedback, para mantermos no holopensene da tertúlia de hoje, é a acurácia conscienciométrica, aceleração evolutiva através da criticidade sadia e aproximação com a sua para-realidade. Tem uma frase no conscienciograma que diz assim: como ser mais parecido com você mesmo. Quando você se identifica, você encontra seu megafoco, você entra no seu veio proexológico, faz toda a diferença nessa vida. E o curso com Cobaia Voluntária do Conscienciograma otimiza a esta pesquisa. As inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC e maiores informações também na recepção do CAEC. Obrigada. E o verbete de amanhã é despedida. Despeço-me de vocês daqui a pouco, mas amanhã é o verbete. Da especialidade psicossomatologia, da verbetógrafa Adriana Lopes. Agora me despeço, uma boa tarde a todos.